Olá, pessoal. A gente está dando início a mais um vídeo aqui no canal do CAPSE. Hoje nós temos dois convidados especiais para falar sobre a situação da educação nesse tempo de pandemia e especificamente dos impactos sobre a realização do Enem. Eu também sou representante do centro acadêmico, me chamo Maria Fernanda, e eu hoje, junto com o Maurício, vamos estar mediando essa conversa. Vou passar agora para as convidadas se apresentarem, como acham mais apropriado, e a gente já pode começar o nosso vídeo, a nossa conversa. Eu sou a professora Aline Beckman Menezes, sou professora da UFPA, trabalho na área de psicologia escolar e educacional. Então, para mim, essas discussões da educação, do Enem, desse cenário que a gente está vivendo agora, são discussões que me são muito caras e que fazem parte do meu cotidiano. Eu espero poder colaborar com essa conversa com vocês e eu tenho certeza que eu vou ter muito a aprender com a nossa colega que está aqui fazendo parte também dessa conversa. Obrigada pelo convite. Prazer, Aline. Eu me chamo Eduarda, né, Eduarda Canuto. Eu sou professora de Sociologia. Eu dou aula, acho que desde o meu primeiro semestre, né, da universidade. Sou acadêmica da UEPA. Atualmente eu coordeno um cursinho, né, que já tem uns 4 anos. Eu também dou aula em outros cursinhos. Eu sou também ativista de direitos humanos da Anistia, né, em nível regional. Então eu acho que a gente vai construir um debate bem legal, né, com a professora e com vocês, de uma perspectiva psicológica, educacional e social, acho que muito válida. Obrigado. Eu sou o Maurício Amaral e eu estou responsável aqui por mediar essa conversa, nosso diálogo sobre a realização do Enem nesse período de pandemia. Como a gente sabe, a gente teve um grande impacto do novo coronavírus em diversos países do mundo e praticamente todas as escolas, principalmente daqui do Brasil, as atividades de ensino presenciais foram suspensas. E a gente adotou um modelo de estudo remoto na medida do possível, né? De acordo com o limite de cada escola, não sei como isso foi executado, mas até então o que a gente tem de oficial é que está sendo realizado no modelo remoto, né? Com isso, diversos países tiveram a preocupação de adiar a realização de seus exames estudantis, entre eles Estados Unidos, Reino Unido, China, Espanha e Noruega, por alguns desses. E eles afirmaram fazer essas medidas com uma preocupação, considerando que a pandemia tem um impacto na educação por meses, né? Pois a gente tem esse período de suspensão de aulas indeterminado. Contudo, aqui no Brasil a gente teve um caminho um pouco mais polêmico e contraditório, talvez, pois inicialmente o Ministério da Educação iniciou a divulgação da realização do Exame Nacional, previsto para novembro desse ano, 2020. Contudo, a gente teve uma série de pressões para que esse exame fosse adiado, considerando vários impactos que vai ter a suspensão de aulas. E a divulgação do Enem, ela se iniciou de uma forma também muito polêmica, que se baseava na premissa de que o Brasil não podia parar e questionava, e o que aconteceria se uma geração inteira de profissionais fosse perdida. Então, o ministro da Educação, o Veitramp, eu não sei falar muito bem o nome dele, mostrou-se muito opositor aos pedidos de adiamento do exame, isso por diversos motivos estudantis, entidades de educadores e até mesmo artistas do Brasil. E ele chegou até mesmo a declarar que o Enem não foi feito para atender injustiças sociais. Contudo, no último dia 19 desse mês, após o entendimento do INEP, do Conselho de Secretários da Educação, e de uma aprovação do projeto de adiamento do Enem no Senado, foi declarado que a data de realização do exame seria ainda definida. Mas ainda não temos uma data específica. E a partir disso, pensando em todos os impactos que a gente tem desse cenário, a gente chamou essas dos profissionais para discutir um pouco da situação. E a gente tem algumas questões, não é mesmo, Fernanda? Eu vou começar aqui.
pensando no que o Maurício falou sobre que alguns países já até mesmo cancelaram os seus exames nacionais, não lembro qual país da Europa vai realizar o seu exame nacional online e oral. Nós ficamos pensando qual seria a importância de adiar o Enem aqui no Brasil e quais são os impactos, porque mesmo que ele vá ser adiado, é num período de 30 a 60 dias, e mesmo assim é muito incerto, né? Então, qual é a importância de adiar o Enem agora e quais são os impactos da realização dessa prova ainda esse ano? Bem, eu acho essa pergunta já dava para a gente passar a tarde inteira conversando só nela. Então, eu vou tentar ser um pouquinho mais breve na hora de comentar. Eu penso que tem duas questões que tu estás perguntando aí, né? Uma é a questão do adiamento propriamente dito, né? E a outra questão é do impacto da realização do Enem. Bem, o adiamento, eu acho que ele é algo que não deveria nem estar sendo discutido. Tipo assim, para mim isso é tão óbvio que o adiamento precisa acontecer, que essa não deveria ser a discussão. A discussão deveria estar sendo como ele vai ser adiado, para quando ele vai ser adiado, e o que vai ser feito daqui até lá. E aí, para mim, isso emenda um pouco para a tua questão do impacto, que é uma discussão que o Ministério da Educação está sendo muito omisso, que é o que eu vou fazer entre o hoje e a data do Enem. Porque também não adianta eu adiar o Enem e ser só um arrastar de calendário. Eu tenho que pensar em que suporte eu estou dando para esses alunos, que condições eu estou dando para eles. Tanto do ponto de vista prático mesmo, de estudar, de acesso a materiais, a conteúdos, a professores e assim por diante, porque a gente tem que lembrar que a gente vive várias situações socioeconômicas, de internet, enfim, no Brasil, mas até do ponto de vista psicológico. Eu tenho um aluno que está em casa com uma mãe doente, com um pai que faleceu, e aí eu vou dizer, dá teu jeito e estuda? Qual é a nossa sensibilidade enquanto ser humano para estar lidando com a situação dessa maneira? Então, eu acho que esse era um momento em que a gente deveria estar replanejando esse processo todo. Então, será que eu sou contra cancelar o Enem? Essa é uma posição pessoal. Eu não acho que o Enem deveria ser cancelado. Mas eu também não acho que deveria acontecer em 2020. Eu acho que esse prazo de 30 e de 60 dias é muito curto. Aí, às vezes, as pessoas falam, né, como a própria campanha do MEC, uma geração vai ser perdida. Quando eu vi essa campanha, a primeira coisa que eu pensei, eu disse, gente, eles não têm ideia do que é o conceito de geração. Porque, tipo, eu adiar 4 meses, não é uma geração que é perdida, são 4 meses que é adiado. Isso não muda significativamente a vida de ninguém. E num cenário que a gente está vivendo atualmente, isso é muito justo, para dar tempo para tudo se reordenar e se organizar. E eu acho que, junto com isso, eu vejo duas coisas que precisariam estar sendo feitas, que aí sintetizo o que eu falei até agora. Uma é planejar o processo até lá, então, esse suporte pedagógico, psicológico, social, para os alunos até o Enem, enfim, não só o Enem, mas é porque aqui é o foco da conversa. E o segundo ponto é, será que o Enem desse ano deveria ter o formato de todos os Enems? Então, por exemplo, eu já vi alguns países, que tu deixa esse exemplo aí agora, de ser online, de ser oral, eu já vi alguns países que vão adotar só habilidades básicas, interpretação de texto, cálculos básicos, eles não vão ser conteudistas, justamente para alunos que perderam conteúdos não serem prejudicados, entende? Então, eu acho que talvez fosse um momento de refletir o próprio formato da prova, pensando nos objetivos, no cenário, na situação. Eu não tenho aqui uma resposta pronta, até porque eu não sou professora de ensino médio, então não me caberia. Mas eu acho que o MEC já deveria ter feito, desde março, um grupo de trabalho com professores que estão antenados nessa situação, para eles estarem discutindo esse tipo de temática, porque eles têm esse know-how. E eles poderiam estar fazendo proposições riquíssimas de como esse caminho poderia ser trilhado. Eu super concordo contigo, professora, que o Enem ele devia ser uma pauta óbvia, né? O adiamento nem devia ter surgido na sociedade civil. Eu acho que, assim, uma perspectiva mais sociológica,
A gente devia pensar em que tipo de democracia a gente está vivendo, né? Pensar que esse governo ele é totalmente desconectado com a realidade social, né? Ele não se importa com as classes sociais, ele não se importa com as desigualdades, ele não se importa com os diversos tipos de educação, né? Porque a gente não tem só educação privada, a gente tem educação pública, a gente tem educação popular, a gente tem educação quilombola, educação indígena, que tem várias particularidades e tem vários sujeitos, né? Que a educação popular leva em conta nos outros tipos de educação também. Então, eu acho importante a gente lembrar que a gente está vivendo numa educação, numa democracia que ela é muito rígida, né? A gente tem heranças aí da ditadura muito forte ainda, e a gente vê isso no discurso, nos atos. Então, eu acho que a primeira coisa para a gente tirar é que os movimentos sociais hoje em dia, eles têm que fazer um esforço enorme para lutar contra ações do governo que vão de contra aos interesses da sociedade civil, né? Vão de contra os nossos interesses. Então, não dá para cobrar dos estudantes que eles façam uma prova se o próprio governo, como a senhora está falando, não dá subsídio, não dá auxílio nenhum para esses estudantes cumprirem seus deveres educacionais. Não dá, isso é irreal, isso nem devia acontecer numa democracia, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa de movimentos sociais, educação e cidadania na Amazônia, da UEPA. E a gente há muito tempo vem estudando movimentos sociais, né? E a gente percebe que desde o processo de redemocratização do país, os movimentos sociais, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento de mulheres, o movimento estudantil, vem carregando o Brasil nas costas, né? O Estado faz uma ação que é completamente absurda, aí vai lá os movimentos sociais, vai as organizações de massa e tenta debater e tenta superar. Então, eu acho importante também falar como é que esse ED-ENEM ele foi construído, né? Se tu pegar a proposta do ED-ENEM, a gente vai ver bem claro que a União dos Estudantes, a União dos Estudantes do Ensino Básico, eles tentam fazer um diálogo entre as universidades e o Ministério. Se a gente for pegar o discurso do ministro da Educação, a gente vai perceber que ele totalmente desvaloriza, né, essa ação do ED-ENEM. Então, quando o INEP, né, propõe o adiamento do Enem, ele não está levando em consideração nenhum diálogo, ele não está levando em consideração nenhuma proposta de como é que vai ser, porque, afinal, o que a gente ganhou foi tempo. Mas esse tempo, sem ele ser utilizado para nada, a gente não vai conseguir, né? Aqui, o Pará, ele vive uma situação que esses direitos eles estão sendo atacados, né? Muito. A gente tem agora a Secretaria de Direitos Humanos sendo destruída, né? A gente também não tem um atendimento da educação aqui, que a gente tem educação através da TV Cultura passando, também ela não é suficiente para atender esses jovens. Então, pensar como é que essas universidades, como é que o Estado, em escala municipal, estadual, está pensando, né, essa educação e está pensando subsidiar esses alunos, porque é muito fácil a gente falar de nível nacional se a gente não foca também no nível estadual. O Enem digital, ele nem existe no Pará, né? Tipo, o Enem digital nem foi proposto para ser atendido no Pará e em alguns estados do Norte e do Nordeste. Então, quando o ministro da Educação fala, mas tem o Enem digital. Não, pera lá, tem o Enem digital para quem? Né? Eu posso até ter acesso à internet, ter um computador, ter um celular, mas e se o Enem digital não está disponível para mim? Então, é exatamente isso, professora. É pensar junto com os professores, né, junto com a educação básica, a educação superior, de como é que a gente vai trabalhar agora nesse tempo que a gente ganhou, porque eu também acho um absurdo fazer, sei lá, o Enem no começo do ano que vem. Eu acho um absurdo isso, porque a gente ganhou um tempo, mas e aí? É só tempo, né? Eu vejo meus alunos chegando assim, igual como seus alunos também, falando, olha, professora, eu estou doente, eu não consigo nem levantar da cama. Minha família, tem parente meu morrendo, então não dá para estudar, não tem estrutura psicológica, física para isso. Então, realmente é extremamente delicado a situação que a gente está vivendo. Eu achei muito
relevante o que vocês falaram agora, e eu acho que a gente tem um ponto, que é nós ganhamos tempo, mas e o planejamento, né? O que será feito de concreto? A professora Aline falou de um grupo de trabalho para reunir os profissionais da educação para falar sobre educação. O que nós temos até agora é somente o ministro falando para ele mesmo, e o que nós temos de concreto, né? E a próxima pergunta vai mais ou menos por aí. Há outras medidas que podem ser feitas, se é que podem ser feitas pelo governo federal ou estadual, para reduzir a discrepância socioeconômica de estudantes do ensino superior nesse período? Primeiro, assim, só uma complementação da informação que tu colocaste, Maria Fernanda. Tem um outro documento, além do ministro, que foi um parecer emitido pelo Conselho Nacional de Educação. Esse parecer, ele foi um parecer que foi muito esperado pela comunidade educacional, porque ele foi prometido desde o início da quarentena, que seria um parecer que ia trazer as diretrizes de como é que seria que as escolas deveriam lidar com o ensino remoto, como é que as escolas deveriam lidar com tudo isso. E eu não posso te falar de maneira generalizada, eu sei falar do meu círculo de pessoas com quem eu trabalho, e eu sei te falar da minha opinião pessoal. Eu fiquei extremamente decepcionada com o parecer. Eu achei que ele demorou muito tempo para ser concluído e ele é um parecer muito raso. Então, ele é um parecer que não aprofunda as questões centrais e, principalmente, as diversidades. Então, por exemplo, para te trazer um ponto de pauta, na hora que você vai falar dos alunos com deficiência, no parecer do Conselho Nacional de Educação, tem um ponto que diz que os alunos com deficiência têm que ser contemplados e terem acesso às adaptações necessárias. E é isso, ponto. Não fala como isso vai ser feito no ensino remoto, não fala que suporte o Estado vai dar para isso, não fala nada nessa direção. Então, eu acho que isso responde um pouco a minha angústia perante o que está acontecendo agora, que aí casa com a pergunta que tu fizeste. Tipo, o que é que o Estado poderia estar fazendo? Eu acho que a gente está precisando muito de diretrizes. Eu acho que é importante a autonomia dos governos estaduais, até porque a educação básica ela está a cargo, principalmente, dos municípios e estados, de acordo com os seus níveis de ensino. Mas a gente deveria estar tendo um suporte do governo federal para estabelecer alguns caminhos e um suporte também financeiro, para fornecer recursos. E quando eu falo de recursos, não é só dinheiro, não, mas é equipamento, é formação de profissionais, porque eu vejo também os professores sendo massacrados como se fossem incompetentes, como se fossem desqualificados, e esquecem que os professores, do dia para a noite, começaram a ser demandados a terem habilidades que eles nunca foram capacitados a ter. E aí, de uma hora para outra, tipo, eu preciso saber fazer isso, que eu nunca fui treinado, eu preciso dar conta dessas demandas, que eu nunca fui habilitado, e aí, cadê os cursos de formação do que o governo federal poderia estar fazendo nesse período? Cadê o suporte que o governo federal poderia estar dando nesse período, com materiais, enfim, com uma série de questões. Então, eu acho que está faltando muito direcionamento, muito suporte para que os governos estaduais também pudessem estar dando conta. A outra questão, ela versa sobre a diversidade que a Eduarda estava colocando ainda agora. Porque aí eu vou ter... eu tenho dentro da mesma cidade, eu já vou ter realidades muito diferentes. Eu vou ter escolas em que todos os alunos têm celular e têm internet, e eu tenho escolas em que nenhum tem. Como é que eu vou trabalhar da mesma maneira com essas duas realidades? Não dá. E aí eu tenho que pensar, uma coisa que eu percebi com muitos colegas meus que são psicólogos escolares, inclusive da rede privada, é o quanto eles perceberam com a pandemia que eles não têm o perfil dos seus próprios estudantes. Porque quando chegou a pandemia, surgiu o questionamento, quantos dos seus alunos têm tal situação em casa? E eles não sabem. Tipo, o seu aluno tem um espaço para estudar em casa? Seu aluno tem condições? A escola não sabe isso. Então, como é que eu passo uma demanda para o meu aluno e eu exijo dele uma coisa que eu não sei nem se ele tem e eu não concedo isso a ele? Então, eu acho que seria muito importante esse levantamento, inclusive, também, dessa realidade da nossa população, entende? Quem são esses nossos alunos, como é que está essa realidade deles, para a gente poder também levantar de que maneira a gente poderia estar dando esse suporte. Para dar um exemplo,
que tem custo, eu sei, mas só para dar um exemplo próximo de nós. No Peru, eles pegaram os terceiros anos, preocupados com algo que seria o equivalente do Enem deles, e todos os alunos que não tinham nem computador nem internet receberam um tablet com internet do governo, para terem acesso ao material. Então, o governo concedeu esse material para todos os alunos do terceiro ano, na equivalência do sistema deles, né? Então, são coisas que eu digo assim, a gente precisava estar olhando para esse problema e pensando em soluções. E, na verdade, o movimento que a gente tem, que a Eduarda estava falando isso mesmo, é um movimento muito do se virem. A propaganda do Enem, ela é muito isso, é se virem. Não é um movimento de nós vamos ajudar vocês, nós vamos apoiar vocês, mas é se você quer de verdade, você se vira e você dá um jeito. A gente não precisa do governo federal para dizer isso. Isso a gente já ouve o tempo todo. A gente precisa do governo federal para dar apoio, para dar suporte, para dar caminhos, para dar condições. E não só para os alunos, mas também para os professores, também para os gestores das escolas, e não só das escolas, mas dos cursinhos e dos outros setores educacionais, né, instituições educacionais, enfim, que estão por aí. Então, eu acho que a gente precisa desse tipo de movimento, sim. Com relação ao acesso ao ensino superior, eu acho que está precisando também, volta para o ponto que a Eduarda já falou, que é diálogo. Precisa de mais diálogo com as universidades. Algumas universidades já apontaram isso também. Precisa se conversar, como é que o Enem vai ser usado esse ano? De que maneira isso vai funcionar? Como é que isso vai afetar o calendário das universidades? As universidades vão mudar seus calendários? Então, isso tudo devia estar sendo debatido de maneira ampla, porque senão a gente corre o risco de ter um grande retrocesso e a gente ter várias universidades que simplesmente ignorem o Enem, façam seus vestibulares independentemente e tenham um processo seletivo privado, enfim, e uma parcela da população seja simplesmente ignorada. Esse é um risco real que a gente tem se a questão não for debatida e articulada. Então, são questões que precisam ser dialogadas com as mantenedoras das instituições privadas, porque hoje elas representam a maioria das vagas que nós temos, e também com a Andifes, que representa as universidades federais, enfim, com todos os órgãos que são responsáveis por essas instituições superiores, né? Professora, sou totalmente contemplada por tudo que a senhora falou, porque a classe educacional, ela está pensando exatamente desse jeito, né? Acho que falando mais do meu local de fala, assim como professora de educação popular, que é diferente um pouco da educação pública, a educação pública ela ainda tem que seguir as diretrizes do Estado, né? Mas a gente se virem. Então, a gente foi buscando maneiras de tentar atender esses alunos, e aí eu vou falar a experiência do meu cursinho, né? Do cursinho que eu coordeno. A gente primeiro tentou colocar o EAD, né? A gente, não, bora ver como vai funcionar, e a gente pegou um corpo de discentes e docentes que estavam aptos, né, a ter uma estrutura mínima para conseguir, e aí a gente começou, só que aí a gente foi vendo algumas peculiaridades surgindo, né? Por mais que eu tivesse estrutura, né, tivesse internet, tivesse computador, celular, a questão psicológica, ela interferia muito na produção, né, tanto dos professores quanto dos alunos. Então, a gente viu, sei lá, no primeiro mês, todos os alunos entregando todos os materiais e os professores entregando todos os conteúdos, aí no segundo mês já não tem mais como. Então, assim que o processo de infecção ele foi subindo, a gente viu também o processo educacional caindo completamente, né, transformando-se numa catástrofe. Então, a gente pensou assim, não está dando certo EAD, então a gente precisa fazer outra coisa. A gente tinha recebido uma doação de livros, inclusive da equipe, né? Alguns livros que eles usam, que são muito bons, e a gente pensou assim, bom, esse livro está parado na escola, a gente vai pegar esse livro e vai doar, porque eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas isso são atitudes que elas são muito particulares, né? Não tem como a gente levar isso para o Estado em geral, né? Essa estrutura. Então, mais uma vez, infelizmente, esse trabalho vai ser dos movimentos sociais. Pensar a educação agora no meio, né, dessa pandemia vai ser trabalho da gente, o que não devia ser. A pauta principal devia ser o diálogo para a gente chegar em alguma conclusão que beneficiaria todo mundo.
mas, infelizmente, a gente está lutando o dobro, né? Ou não sei, o triplo, para tentar fazer que a educação, no mínimo, seja sensata, né, e atenda a todos os alunos, todas as diversidades, porque é muito complicado atender todo mundo, mas é possível a gente conseguir isso. Só o que eu acho muito ruim, assim, sabe, até falando como professora, como alguém que coordena o cursinho, é que eu tenho que doar a minha vida, o que devia ser um papel do Estado fazer isso, para poder tentar atender o mínimo desses alunos. Então, na maioria das vezes, eu me sinto sozinha, né, dentro dessa estrutura. Então, é muito difícil, sabe, ter que ouvir tudo que os alunos falam, professora, eu estou mal, os professores estão mal, então, tipo, é muito complicado. Eu acho que o primeiro passo, né, de ver um Estado que precisa seguir os princípios dos direitos humanos é fazer que ele tenha empatia. Eu acho que a principal questão do Estado é ele ter um mínimo de empatia com todos esses sujeitos, que ele cobra as coisas. Porque não dá para eu cobrar, eu penso assim, não dá para eu cobrar do meu aluno algo que eu sei que ele não vai me trazer de volta, porque eu não dou estrutura para ele. Então, eu acho que a gente vai ter que lutar, né? A gente mesmo, a sociedade civil, porque esperar do Estado a gente não vai conseguir. E aí, eu acho que botando isso, fazendo uma análise assim, do que foi o ADNEM na internet, que eu acho foi uma coisa brilhante, né? A gente viu essa mobilização de massa conseguir fazer uma pressão muito forte no Estado, o que até então a gente ainda não tinha conseguido, só na internet, né? A gente tinha conseguido os movimentos juntos, mistos da internet e da rua, mas a gente tem que prestar atenção que a juventude ela está usando a tecnologia, né, para ser ouvida. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Como é que a gente vai fazer que essa juventude pense um novo modelo de democracia que atenda a ela, né? Porque eu faço parte dessa geração. Vocês fazem parte dessa geração também que quer ser ouvida, que está cansada de levar o Estado na costa. Então, como é que a gente vai também, te respondendo, Maria, como é que a gente vai poder unir essa tecnologia e essa vontade de transformação, né, agora nessa realidade que a gente está vivendo? E é isso. E só recuperando aqui, Eduarda, isso que tu falaste da empatia, eu me lembrei da tua fala ainda agora também, quando tu falaste, porque o ministro não conhece a realidade do país. E aí, juntando com isso que tu falaste da empatia, eu lembrei de uma fala que teve recente, em que ele disse, 63% dos inscritos no Enem até agora já concluíram o ensino médio. Então, eles não estão sendo afetados pela situação da pandemia. E isso é uma fantasia você imaginar que porque a pessoa já concluiu o ensino médio, ela está preparada para o Enem. A gente tem, nesses 63%, um número grande de pessoas que já não estuda há vários anos e que está retornando agora, e que, na verdade, quando estudou, esses conteúdos não eram nem dados, então são conteúdos que para elas são novos, ou que estão tendo que revisar, ou que concluíram o ensino médio, mas concluíram com uma qualidade muito baixa, e que agora estão tendo que resgatar isso. Então, você virar e dizer que esse percentual de pessoas que estão com o ensino médio já concluído é um percentual que não está sendo atingido pela pandemia, porque eles já estão prontos, é um argumento extremamente fantasioso de quem não conhece a realidade da maior parte da nossa população. Quem já frequentou algum cursinho popular, qualquer um, vai ver o que é perfil desses alunos que estão lá. São pessoas que muitas vezes trabalham o dia inteiro e estão tendo aulas à noite, às vezes tem aulas no final de semana, enfim, para tentar ter condições de resgatar esses conteúdos para conseguir ter condições de fazer a prova. Então, não é uma coisa simples desse jeito como está sendo colocada. Então, é importante, sim, que a gente tenha empatia. E isso é uma coisa que eu tenho falado muito, porque esse enquete que vai acontecer sobre o prazo de adiamento do Enem, só quem vai votar é quem está inscrito. Foi uma forma, inclusive, de calar essa mobilização popular que a Eduarda está colocando. Então, para não ter a mobilização popular, só vai votar quem está inscrito. E é muito importante que a gente sensibilize a empatia dos alunos da rede privada também.
porque eles precisam, no mínimo, votar pelos 60 dias, porque, no mínimo, a gente precisa disso. Porque se nem isso a gente conseguir, então aí a gente vai ter um enfraquecimento muito grande do movimento. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito forte, é de união. Aqui em Belém, eu achei uma coisa muito bonita, inclusive, que várias redes privadas de ensino se posicionaram pelo ADIENEM. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Que eles disseram, nossos alunos estão tendo aula, mas a gente tem que pensar que se não é por todos, não é por ninguém, e botaram a ADIENEM. Eu achei muito legal isso. Então, eu acho que esse é um movimento que a gente precisa ter. Então, não interessa se eu estou conseguindo estudar, talvez eu seja privilegiado e eu tenha esse acesso, mas eu tenho que pensar que não sou só eu. Por isso, a empatia que tu estás colocando, ela realmente é fundamental nesse tipo de momento, né? O próprio centro acadêmico, ele considerou, o de psicologia, não, o nosso centro acadêmico, pensou muito nisso, no papel de fazer essa pressão, essa mobilização, reflexão. Por mais que a gente já tenha todos passados pelo Enem, já não é algo que é mais da nossa realidade, que vamos enfrentar, mas de pensar que a gente está, quando a gente mantém o prazo do Enem, a gente vai na contramão da democratização do ensino superior, que é algo que a gente lutou por muito tempo. E realmente, essa nossa atitude, essa nossa proposta de construir esse diálogo, era para pesar ainda mais nessa mobilização toda. A próxima pergunta que a gente tinha planejado fazer, inclusive, era um pouco nesse sentido, Eduardo, que estava comentando, sobre como está acontecendo o ensino nas escolas, e principalmente públicas e educação popular, né? A educação popular, a gente vai perceber que ela está conseguindo atender alguns alunos, mas não é todos. Por exemplo, eu dou aula no cursinho popular da UEPA, né, que é um projeto de extensão, e aí a gente tem 360 alunos. A gente só está conseguindo dar aula para 60 alunos. Então, tipo, é um número muito pouco, né, muito baixo em relação ao número de alunos que a gente tem. Então, por mais que a gente faça um esforço de conseguir atender esses alunos, é quase mínimo, né? Agora, os outros tipos de educação, que acho que tem processos diferentes, né, como a educação quilombola, a educação indígena, eu faço parte de um grupo de pesquisa que é o NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e a gente está vendo também a educação quilombola sendo completamente fragilizada, né? A gente já não tinha uma educação plena, né, uma educação boa, mas a gente está vendo que a principal questão da educação quilombola é sobreviver, né? E já é muito mais delicado. Tipo, a minha prioridade não é entrar na universidade, minha prioridade é sobreviver e salvar minha família. Então, a questão da educação, para eles, já virou de algo secundário. Não, eu quero a minha vida. Então, e a gente tem que se atentar para essas questões, né? Então, a educação popular, ela se preocupa com a questão do conteúdo e tudo mais, né, dessas coisas de educação, mas, principalmente, ela tem que se preocupar com a saúde. Eu acho que isso é principal, né, a saúde psicológica, a saúde física. Então, o que a gente está fazendo no cursinho hoje em dia? A gente está dando livro, está dando remédio, se o aluno precisar e tudo mais, ele vem, entra em contato com a gente, está dando material de proteção, está acompanhando o aluno, né? Eu não estou conseguindo entregar tal coisa, professora, não se preocupe, eu posso te ligar e tudo mais. Então, está sendo, acho que mais atendimentos, assim, particulares, porque não tem como a gente atender tudo. A educação pública, ela está passando por uma questão muito delicada, acho que a professora pode falar melhor disso, né? Professora Aline, porque acho que a gente está vendo as aulas na cultura, né, que, inclusive, são aulas muito boas, mas é um período muito curto de tempo, e os alunos também, às vezes, nem tem TV em casa, ou se tem TV, está fazendo outra coisa na TV. Então, tipo, não atende. A gente também, como é que o nosso cursinho, ele funciona numa escola pública, a gente está vendo que não tem diálogo nenhum do Estado com os alunos, de fato, né? Que os alunos receberam foi um auxílio para eles se alimentarem e tudo mais, mas questão de auxílio, perguntar se eles estão conseguindo absorver o conteúdo e tudo mais, criando esse diálogo, não está havendo, né? Os diretores também não estão tendo esse diálogo, os professores estão nesse movimento da ADIENEM, mas também não podem fazer muita coisa, né? Não tem como a gente cobrar muito de professor, porque está dentro de uma estrutura, mas eu acredito que está sendo bem complicado,
mas aí esses movimentos estão conseguindo, né, no mínimo, como a professora disse, conseguir fazer com que esses alunos eles consigam ter consciência. Acho que a primeira coisa é ter consciência de que eles estão lutando por algo muito maior, né? Não é entrar na universidade, mas é ter seus direitos respeitados. Acho que é isso. Complementando um pouquinho aí do que a Eduarda estava colocando, o que eu sei da situação da educação, como é que ela está lidando com isso, né? Bem, no começo, logo que começou a pandemia, na educação pública, houve um período de paralisação mesmo total. Eu acho que ficaram numa de não sei o que fazer, não sei quanto tempo vai durar, vamos ficar esperando, e aí foi só a questão mesmo da merenda, como a Eduarda colocou, enfim. Depois foi quando saiu o plano do governo. Antes desse plano, haviam algumas iniciativas das escolas, aí era um movimento, tipo assim, a direção da escola tal fez o movimento de fazer exercícios e era distribuído para os alunos, imprimir textos complementares, enfim, fazer grupo de WhatsApp e mandar algumas coisas. Mas aí eram iniciativas que não eram oficiais do governo estadual, eram iniciativas, tipo, daquela escola, daquela gestão, de acordo com aquele perfil de alunos. E aí, com isso, o pior de não ser oficial é porque, com isso, a gente não tem um mapeamento dos resultados. Porque a gente não sabe dizer exatamente, tipo, quantas escolas, em que proporção, quantos alunos foram atingidos, com que taxa de sucesso, porque aí fica muito no boca a boca. Tipo, eu conheço diretores que fizeram isso, que fizeram aquilo outro, mas a gente acaba não sabendo exatamente o que isso reflete do cenário estadual de uma maneira maior. Quando saiu a política estadual, é o que a Eduarda colocou da televisão. Apesar de eu concordar com as falhas que ela falou, eu ainda acho que foi a melhor coisa, tipo, comparativamente com a internet, porque, querendo ou não, principalmente quando a gente pensa nos interiores do estado, a maioria das casas tem TV. Então, a internet nem sempre chega, mas a televisão, na maioria das casas, tem. Só que a gente não pode pensar que essa TV está substituindo a sala de aula. Eu acho que aí é que reside o erro. Esse ensino que está acontecendo remoto via televisão é para o aluno não ficar paralisado. É para ele seguir sendo estimulado, para ele seguir em contato com os conteúdos. Mas a gente não pode imaginar que ele vai estar com o ensino em dia. Ele não vai estar, que é como ela falou. As aulas são boas, mas é pouco, é corrido. E ele está com uma série de demandas e de cobranças que são simultâneas a isso. Então, a gente tem que ter clareza dessa situação toda, né? Agora, quando a gente olha o ensino privado, uma coisa que é interessante da gente olhar, primeiro é que existem escolas privadas e privadas. Quando a gente fala de educação privada, no imaginário popular, já vem as escolas que a mensalidade é R$3.000. Escola de ensino integral, bilíngue e tal e tal. Isso não é a realidade de toda escola privada. Você tem várias escolas privadas que têm um público bastante popular mesmo. Tem muitas escolas privadas que atendem classes C e D. São privadas, mas que os seus alunos são de classe C e D. E essas escolas, eu acho que elas acabam ficando muito num limbo nessa situação, porque aí elas não têm assistência nenhuma do governo e elas estão lidando com alunos que também não têm suporte. Então, essas são escolas meio esquecidas quando a gente está falando do cenário educacional, sabe? Por isso que eu falei, as escolas que são privadas, mas que atendem as classes socioeconômicas A e B, essas têm realmente uma estrutura muito maior. A maioria dos seus alunos tem internet em casa, tem computadores, tem assistência, tipo, tem pessoas que podem ajudar com as suas atividades, então elas têm uma configuração melhor. Mas a gente se engana se a gente pensar que por causa disso eles estão ótimos. O que eu mais tenho ouvido dos profissionais que eu conheço é de equipes adoecendo, professores adoecidos, alunos que estão adoecendo, pais enlouquecidos, porque o pai está em casa para ajudar o filho, mas o pai está em casa em home office. Então, o pai está com uma demanda de trabalho imensa, e aí ele tem que ajudar o filho a ter aula. E, às vezes, ele tem um computador para o filho, mas ele tem 2 filhos, e eles têm que ter aula ao mesmo tempo. Aí, como é que ele faz? Então, tem várias situações que, às vezes, a gente não para pensar que são complicadoras, mesmo quando eu estou falando de classes mais privilegiadas. Então, imagina quando eu estou falando de classes vulneráveis socioeconomicamente, né? Aí é que a situação explode de vez nesse contexto mesmo de estrutura para a gente tá
está se organizando. Agora, um site que eu recomendo para quem gosta de dado, eu adoro, gente, eu baixo todas as planilhas de Excel do MEC, eu adoro estudar essas coisas. Então, para quem gostar dessas coisas, tem um site que eu gostei muito, que é o do CONSED. O CONSED é o Conselho das Secretarias de Educação. O CONSED, ele criou um site só para acompanhar as iniciativas de todas as secretarias de educação do Brasil para lidar com o Covid. Então, ele tem estado por estado, o que cada estado está fazendo. E aí é muito interessante, porque você vai comparando as diferentes realidades. Quem começou lá no início, você vai ver estado que tem decreto normatizando em março. E você vai ver estado que parece que só acordou em maio, que não fez nada até agora, sabe? Então, é muito interessante para você poder acompanhar, inclusive, essas realidades nacionais, sabe? Porque a gente fala, às vezes, do Brasil e pensa que está todo mundo numa coisa só. E não está, não. Então, eu achei que esse mapeamento do CONSED, ele está muito interessante. Ele não é tão rico em minúcia de informação, mas ele traz todas as legislações estaduais e ele traz um relatório de quais as iniciativas adotadas, estado por estado, e em que estágio elas estavam quando o relatório foi feito. Então, é bem interessante para quem quiser se aprofundar, eu recomendo, é um site bem legal. A gente vai anexar ele também no vídeo, compartilhar. Outra coisa também que vocês comentaram, a Eduarda comentou, e agora você também, Aline, é sobre a própria preocupação de fatores psicológicos, né, influenciando nesse processo de ensino e aprendizagem, né? E aí eu penso tanto por parte dos professores quanto dos estudantes, né, dos aprendizes. A própria Organização das Nações Unidas, ela falou sobre os riscos, os impactos da pandemia sobre a saúde mental. E considerando todo esse cenário, né, como a gente pode exigir uma produtividade e uma mesma aprendizagem por esses estudantes, né, do que anterior a essa pandemia. A gente está vivenciando um cenário de calamidade, né? A gente está tendo alto índice de mortalidade, está tendo estudantes passando por situações de luto, e nem sempre isso pode ficar da mesma maneira que antes. Aí eu gostaria que vocês comentassem um pouco também sobre isso. E, inclusive, também alguns noticiários, a gente teve veiculado informações sobre próprios professores que não estavam preparados para esse cenário, né, até mesmo de ensino remoto, quando possível, e também estava passando por crise de ansiedade. E parece que a gente falta uma estratégia assim, unificada de como lidar com essas coisas. Eu ainda tenho um outro detalhe, Maurício, eu não tenho os dados aqui comigo agora, mas já tem algumas entidades, como ela falou dos movimentos sociais, né, tem algumas entidades que estão tentando fazer esse mapeamento. Mas, além de tudo isso que tu colocaste, Maurício, ainda tem duas coisas que a gente tem que estar atento, né? Que é a violência doméstica e o abuso infantil. Então, a gente tem que pensar que esses são fenômenos que, infelizmente, eles são muito recorrentes na nossa sociedade e que agora nós temos essas mulheres e essas crianças e adolescentes muitas vezes trancadas em casa 24 horas com seu agressor. Então, é uma situação também muito problemática, muito complicada. Tanto que uma discussão que eu tenho tido recente, que me preocupa muito, é na hora que as escolas voltarem, das pessoas não estarem com essa ânsia de eu preciso dar conta de todo o conteúdo perdido e, de repente, querer sair atropelando todo mundo para dar conta de tudo no 100% e a 220 por hora. Porque eu acho que as pessoas vão precisar ser acolhidas, sabe? A gente está sem nem abraçar as pessoas que a gente gosta, a gente não está visitando as pessoas que a gente gosta. Então, a gente vai chegar na escola, muito provavelmente, ainda vai ter demanda de isolamento. Então, a gente vai estar na escola e o professor vai dizer, mas não abrace o colega, mas fique sentado longe. Vocês já pensaram o que é isso, ainda mais na educação infantil e fundamental menor? Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Como é que você vai trabalhar o psicológico dessa criança nisso? E aí essa criança vai chegar em casa, vai chegar na escola, tendo visto situações de morte, tendo visto situações de violência, tendo vivenciado abuso, várias coisas que a gente não tem como saber. Todas vão ter passado com isso? Graças a Deus, não. Claro que não. Mas muitas. E é importante frisar, porque esse é um mito muito recorrente na nossa sociedade. Não só na escola pública, viu?
Porque as pessoas adoram ter o mito de que só é violentado quem é de classe socioeconômica mais baixa. E isso não é verdade. A questão é que quem é das classes A e B muitas vezes não denuncia porque é escândalo. Então, isso é acobertado. Mas você tem também essas realidades nas classes A e B. Então, a gente tem que ter um movimento das escolas para ter espaço de escuta, de acolhimento, de trabalhar o que é essa vivência da epidemia toda, o que foi essa vivência do isolamento todo, e não só o conteúdo. Isso é uma coisa que eu achei muito legal da fala da Eduarda, quando ela falou que a questão da educação popular vai além do conteúdo, vai da questão da cidadania, vai de outros aspectos. E vai desse aspecto também, que eu acho que toda a educação deveria ter, de eu lembrar que é um ser humano que está ali, não é um depósito de conhecimento. Eu tenho que lembrar que é uma pessoa que está ali, sabe? E isso eu não falo nem só na educação básica, viu? Eu tenho me preocupado muito com o ensino superior também. A gente tem problemas seríssimos de adoecimento no ensino superior, sem precisar ter nenhuma situação de pandemia. E às vezes eu fico pensando, quando as aulas voltarem, um semestre provavelmente encurtado, dos professores chegarem no primeiro dia de aula, desesperados, já passando milhões de trabalhos, milhões de leituras, milhões de coisas, e os alunos exaustos, porque as pessoas não estão voltando de férias. É isso que a gente tem que entender. A gente está parado esse tempo todo, mas a gente não está passeando. A gente está parado, mas a gente está tenso, a gente está ansioso, a gente está triste, a gente está sozinho. Algumas pessoas estão sendo super produtivas. Tem gente que consegue. Ótimo, parabéns para você. Mas não é o caso da maioria. A maioria tem dias em que a coisa rende bem, tem dia que a pessoa fica prostrada. A maioria tem dia que a pessoa mal consegue respirar direito. E a gente tem que saber respeitar esses processos e acolher esses processos. E aí, só fechando a minha fala, para não me alongar demais, eu acho que é importante a ressalva que tu fizeste, Maurício, que isso vale para os profissionais também, porque os professores estão sendo muito cobrados e os gestores vão ser muito cobrados. Porque aí tem as notas da Prova Brasil, tem a nota do SAEB, tem o desempenho no Enem, tem o IDEB, depois tem o ENAD, tem todas essas coisas, a cobrança vem em cima de gestão de professores, e aí essa cobrança toda, ela é adoecedora também. Só que esse professor estava em casa cuidando dos filhos, cuidando do marido, da mãe, do pai, de si mesmo, da casa, e de dar aula, e de preparar conteúdo, e de corrigir trabalho. Então, a gente precisa considerar todos esses cenários, porque senão a gente pode ter, sim, que foi o alerta que a equipe da ONU fez, né, da OMS, inclusive, né, de que a gente pode ter um pico de depressão altíssimo pós-pandemia. Então, a gente precisa estar em alerta e ser sensível, porque senão a gente vai ter um problema que vai ser fruto dessa situação de pressão muito grande, né? Sim, professor. Eu me sinto completamente contemplada de novo, né, por essa fala, porque eu acho que é isso mesmo, né? Eu fico imaginando, assim, que a gente realmente vai ter que fazer uma revolução, né? A gente vai ter que mudar toda a estrutura do que a gente pensa a respeito de educação, que a gente pensa a respeito de família, que a gente pensa a respeito do outro. Isso vai ter que ser um trabalho em conjunto com os psicólogos, os pedagogos, os sociólogos, os professores, todo mundo que também tem que estar bem, né, para fazer isso, que é um esforço da gente estar bem para cuidar do outro. E pensar, assim, como é que eu vou fazer que o outro sobreviva nisso, né? Como é que eu vou fazer que eu sobreviva nisso? Então, eu acho que aí a gente, nesse tempo que a gente ganhou, a gente ir construindo essas diretrizes, né, como a senhora falou, de como é que eu vou lidar com esse sistema educacional, como é que eu vou lidar com a vida das pessoas daqui para frente, porque a gente está vendo a revolução acontecendo na frente dos nossos olhos, né? Está mudando tudo, o meu jeito que eu me relaciono, o meu jeito que eu trabalho, o meu jeito que eu aprendo. Então, a gente acha que a gente já acordou há muito tempo, né? A juventude, ela está se manifestando de uma maneira muito rápida. A gente viu que o mundo ele mudou em um pequeno espaço
curto tempo, né? Ele mudou muito, a tecnologia mudou, as pessoas mudaram, então a gente tem que aproveitar esse momento que as pessoas elas estão, mesmo que elas estejam adoecendo, elas estão com aquela vontade que esse sistema não me cabe, essa estrutura não me cabe, esse meu jeito, esse afeto que está acontecendo agora, que essa empatia do Estado comigo, ela não me cabe. Então, eu preciso, e não ficar só no discurso, né? Eu preciso finalmente conseguir levar tudo isso para a realidade, né? Fazer que a minha realidade ela seja ouvida e que ela seja respeitada, que a gente comece a construir um novo modelo de mundo para a gente, né? Para a juventude, para gerações futuras. Sim, com certeza. Inclusive, quando eu estava fazendo um pouco dessa pesquisa para iniciar um pouco esse vídeo, né? Eu vi essas notícias de que alguns países haviam adiado suas realizações das provas estudantis, e parte do embasamento para isso era considerando também que a gente ia ter prejuízos a longo prazo, né? Além desse período do pico da pandemia. E é algo que eu acho que a gente falha um pouco aqui no Brasil, pelo menos por parte do Ministério da Educação ou de uma política assim, mais geral. Eu vejo pouco essa discussão de como será o futuro, como vocês mesmos pontuaram também. Como se acabando tudo fosse ficar igual e normal e todo mundo tivesse igualzinho como estava antes. E não, eventos desse porte, eles modificam a gente. Eles modificam a gente individualmente, eles modificam a gente como sociedade, como a Eduarda estava colocando. A gente tem que entender isso. Então, as coisas vão mudar. E a gente tem que estar atento a isso, para a gente poder perceber esses processos e ajudar a construir para que seja uma mudança para melhor, né? Eu acho que está tendo um problema ainda, inclusive por parte do Estado, isso é seríssimo, de compreender que a gente está enfrentando uma pandemia e a pandemia escancarou os problemas que a gente já tinha na educação. Então, vocês estão colocando vários pontos aqui que, assim, a escola, os profissionais, os gestores, eles estão, assim, com uma bomba no colo para poder lidar com isso agora e sozinho, lutando sozinho, né? Nesse sentido, Maria Fernanda, uma coisa que tem me chamado muita atenção é uma coisa que eu trabalho muito na disciplina de psicologia escolar, que é a relação família-escola, que eu digo que sempre é um jogo de empurra, que a gente tem muita dificuldade de estabelecer, da importância da gente ter uma proximidade com a família, principalmente quando a gente está falando de fundamental, ensino fundamental, né, educação infantil, enfim, mas não só, mas principalmente nesses estágios. E agora, com a pandemia, esse foi um problema que foi muito escancarado, porque simplesmente as escolas perceberam que elas não sabem dialogar com a família. Porque agora elas precisam da família para as coisas acontecerem e esses diálogos não estão fluindo. Aí a família ataca a escola ataca a família. Vocês já devem ter visto os vários posts no Facebook, Instagram, não sei o quê, Twitter, que é ou de pai fazendo graça do quanto o professor é negligente, inútil, não está fazendo nada, ou de escola falando quanto o pai não colabora, não está fazendo nada. Aí você diz assim, gente, não está tendo diálogo. Eu estou voltando para essa lógica de culpabilização, de jogo de empurra, de um está dizendo que a culpa é do outro, e, na verdade, está todo mundo sofrendo. Então, a gente precisa ter como lição que a gente não pode esperar uma pandemia para começar a conversar. A gente devia estar conversando no dia a dia, porque se esse diálogo já existisse antes, agora seria mais fácil. Porque o diálogo já estaria construído, a ponte já estaria lá, então a gente só ia ter que usar. Agora não, a gente está no meio do caos tendo que construir a ponte. Aí é bem mais complicado. E, Aline, eu penso também que, após esse cenário, eu acho que a gente vai evidenciar um pouco mais sobre a nossa importância, né, de quanto psicólogo escolar. Porque essa é outra luta que a gente tem de anos, né? De reafirmar qual é a nossa importância, do nosso papel na escola. E, de repente, eu acho que a gente vai ter sérias demandas e vai exigir sérias habilidades nossas para tentar suprir essas demandas. Com certeza, eu concordo contigo. Voltando um pouco sobre a discussão ainda do Exame Nacional, né? Ele foi adiado ainda por um período não definido, né? Então, fala de 30 a 60 dias. Né? E a gente acaba lidando com muita incerteza, que eu imagino que deve gerar ainda mais ansiedade desse vestibulando, né? De quem vai fazer o Enem. Mas eu queria perguntar, assim,
como lidar com isso, sabe? Tipo, a gente tem esse cenário de incerteza, de que não sabe como fazer, mas na medida do possível, o que é que a gente pode fazer, sabe? O que é que esses estudantes podem iniciar para tentar manter as coisas mais no eixo, sabe? Maurício, isso que tu falou é muito interessante, né? Só voltando um pouquinho à questão das applications, né, que tem no vários países, né, da Europa, dos Estados Unidos, realmente, se tu entrar no site de cada universidade, né, que é responsável pelo recrutamento, tu vai ver lá, o primeiro anúncio é a Covid-19, está tudo interrompido. Não tem nem uma data específica para acontecer nada, porque a prioridade é a saúde. Aqui no Brasil, a gente tem essa relutância, né? De que eu quero fazer. É como se fosse um governo mimado, né? Eu quero fazer, eu vou fazer, eu não quero escutar ninguém e não tô nem aí porque tu tá falando. E aí, o que acontece é que quando os movimentos sociais fazem pressão, a gente vai ver o discurso do ministro, né, e de outros ministros falando que eles que tomaram a iniciativa de adiarem a prova do Enem, que na verdade a gente sabe que não foi isso. Né? A gente sabe que, na realidade, essa iniciativa veio da gente mesmo. Então, eu sempre costumo fazer, eu também sou a louca dos dados, professora, eu costumo fazer um balanço do cursinho AD que a gente tem, né? Como é que o acesso dos alunos, a gente percebeu que depois que o Enem foi adiado, a gente estava com acesso bem caído. Quando o Enem foi adiado, esse acesso ele subiu um pouquinho, ele cresceu um pouco, né? Não muito, mas ele cresceu. Então, significa que o adiamento ele deu uma esperança, né? Um sentimento de esperança de que eu posso continuar. E a gente também percebeu, principalmente aqui no Pará, né, os níveis de infecção eles estão quase estabilizando, né? Quase. Mas o lockdown acabou, a gente não sabe como é que isso vai funcionar. Mas a gente também vai perceber que a infecção ela também influencia nessa procura e nessa estabilidade dos alunos. Então, a gente tem que levar em consideração todos esses fatores, né? Como a professora está dizendo, tem que levar em consideração tudo, a família, a escola. Então, eu acho que eu costumo, agora que a gente está tentando passar para o nosso cursinho, é a mentoria, que é, no caso, eu ir com cada aluno, né? Então, acho que isso tem um trabalho, mas eu ir com cada aluno, saber como é que eles estão bem de saúde, como é que está a família, fazer um cursinho popular, né? Fazer todo esse trabalho, esse aparato de saber se o aluno realmente está bem, né? Não dá para eu postar um conteúdo na plataforma se eu sei que ele não vai conseguir responder aquilo nem porque ele não estudou o conteúdo, é porque ele não tem estrutura psicológica nenhuma. Então, a gente está fazendo isso, a gente vai com cada aluno, pergunta se precisa de algo, pergunta se precisa do livro físico, pergunta várias coisas, a gente vai crivando os alunos que estão em necessidades extremas, e aí vai atendendo esses alunos. A gente está conseguindo fazer isso e está vendo que os alunos estão dando um retorno melhor para a gente, né? Até mesmo psicológico, estão dizendo assim, professora, agora eu conversei contigo, eu estou me sentindo bem melhor, né? Para continuar, para conversar com a minha família, para fazer tal coisa. Então, eu acho que a gente tem que ir fazendo um trabalhinho de formiga, mas esse trabalhinho de formiga ele tem que se tornar algo maior, né? Ele tem que sair, né? Ir para além do que a gente está fazendo agora, como a professora disse. A gente está fazendo as coisas na pandemia, né? Com uma dificuldade muito grande, mas se pensar depois disso, posterior a isso, e pensar como é que a gente vai dizer para esse aluno, olha, daqui a tantos meses tu vai ter que fazer a prova do Enem. Mas pensar como é que esse aluno ele vai caminhar até essa prova, né? Dizer para ele, olha, o importante, eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Eu acho que o perfil do aluno da educação popular, ele entender que é isso, que ele é um ser político. Ele é um ser político porque só dele estar ali naquela sala de aula, só dele estar ali estudando, indo contra todo o sistema que disse que ele não ia conseguir, né, entrar na universidade, só dele estar fazendo aquele ato, ele já está fazendo muita coisa, ele já está fazendo revolução. Então, eu sempre digo para eles, olha, vocês estarem estudando um pouquinho aqui, já vai mudar, transformar a vida de vocês. Não porque isso é mérito nem nada, mas é porque vocês estão subvertendo o sistema que está dizendo toda hora para vocês que vocês não podem fazer nada disso. Então, acho que é bom deixar claras essas questões, porque isso mostra para o aluno que ele não está ali para uma prova.
né? Ele está ali para ir de contra essa estrutura que diz todo o tempo que ele é só um dado estatístico, que ele é só um número. Então, eu acho que é humanizar, né? Humanizar esses alunos a todo custo, todo momento, lembrando que eles são seres humanos e que eles precisam ser atendidos em todas as estruturas. E é isso. Eu concordo plenamente com a Eduarda, sim, concordo com ela, eu acho que isso é fundamental, até para ele poder passar por esse processo com um mínimo de saúde possível, né? Então, o que a gente puder conseguir, né? O máximo possível, né? Eu quero dizer, tipo, que ele consiga ter, né, pelo menos uma certa estabilidade emocional, né, ao longo desse processo. Outros conselhos que eu daria, digamos assim, né, para quem está vivenciando isso agora, seria da pessoa ter clareza que a prova do Enem não avalia o valor dela. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes a pessoa pensa, se eu não passar é porque eu não sou bom, se eu não passar é porque eu não sou inteligente, se eu não me sair bem é porque eu sou... Então, a pessoa atribui ao desempenho na prova um julgamento de quem ela é como pessoa. E a nossa sociedade, ela reforça isso. Com frases como, você não vai ser alguém na vida. Gente, vocês não têm ideia de como isso me irrita. Eu sempre digo, gente, todo mundo é alguém na vida. Você já é alguém na vida. Você é alguém, como ela falou, é humanizar. Você já é alguém. Então, não existe isso. Eu não preciso do Enem para ser alguém na vida. Então, eu preciso trabalhar isso com a pessoa para diminuir o peso que a prova tem. Diminuir o peso não é no sentido dela ser irrelevante ou fazer de qualquer jeito, mas é no sentido dela não ser uma fonte de tormento, de angústia, de sofrimento. Então, eu tenho que fazer o melhor que for possível, eu tenho que dar o melhor de mim. E esse melhor de mim vai ser o suficiente, talvez não o suficiente para eu entrar no curso que eu quero, da universidade que eu quero, mas ele vai refletir o que eu estou dando conta nesse momento. E ele não vai refletir quem eu sou, ele não reflete o meu valor. Isso eu acho que é uma coisa que é muito importante. A outra coisa que eu diria é ritmo de estudo. Isso é uma coisa que eu sugeriria. Às vezes as pessoas, elas se pressionam muito para fazer aquelas coisas, isso desde a minha época de vestibular, que eu nem vou dizer há quanto tempo faz, mas desde a minha época já faziam isso, que são aquelas famosas viradas de noite estudando, e um final de semana, e, gente, eu lembro que eu fazia cada coisa, eu botava gelo no olho, eu tomava Coca-Cola com Guaraná, vocês não têm ideia, essas coisas todas para ficar acordada, estudando, nada não reproduzam. E aí essas coisas todas não ajudam em nada no seu desempenho, porque, na verdade, não é um aprendizado com qualidade. Isso é só para você fazer um checklist depois e dizer, eu sou um super aluno que estudou não sei quantas horas seguidas. Então, melhor do que fazer isso é você ter ritmo. Então, dentro do seu possível, que aí cada um tem que ver a sua realidade doméstica, a sua realidade pessoal, mas dentro do seu possível, você está todos os dias ou com uma frequência regular estudando uma certa quantidade de tempo. Porque, às vezes, essa quantidade de tempo ela pode não ser tão extensa, mas na hora que ela é regular, isso entra na sua rotina, isso começa a lhe estimular, isso começa a fazer parte do seu dia a dia, e fica mais fácil de você ir mantendo esse ritmo até a data. Então, com isso, fica menos sob o controle da data do Enem. Então, não pensar, tipo, meu Deus, a prova vai ser em novembro, em dezembro, em janeiro ou em fevereiro. Tanto faz, eu estou aqui fazendo o que me é possível. Todo dia eu vou estudar um pouquinho, eu vou estudar o que eu dou conta, eu vou estudar o que dá para fazer. E quando chegar lá na hora, eu vou fazer o que for possível. Então, eu acho que se a pessoa conseguir manter esse ritmo, eu acho que isso já vai ser muito mais útil. Porque o que acontece às vezes? A pessoa entra em desespero, ela pensa, é 1º de novembro, então ela já marca os dias e ela já pensa, eu tenho tantos dias para aprender esse conteúdo, e aí ela desespera. E aí, às vezes, ela se desespera com conteúdos que nem caem na prova. Então, vamos com calma, vamos aprendendo no seu ritmo, vamos entendendo aquilo que você está estudando, que às vezes é melhor nem dar conta do conteúdo inteiro, mas aquilo que eu dei conta, eu aprendi de verdade, eu entendi. E aí, na hora de fazer, eu vou conseguir fazer aquilo. Com isso, vai ser mais saudável o processo e vai ter mais qualidade o processo de aprendizagem também. Então, é uma recomendação que eu coloco. E uma última recomendação que eu faria é ler. Ler ajuda para qualquer prova. Então, isso tem várias pesquisas que mostram. O hábito de leitura, ele é muito útil.
Porque até a prova de matemática, ela depende de interpretação de texto. Então, o hábito de leitura, ele é muito relevante. Inclusive, leituras que às vezes são consideradas de menor qualidade. Ah, eu não gosto de livro muito denso. Ninguém diz que você tem que ler Tolstói. Você pode ler até revista em quadrinho, mas leia com frequência. Você está se habituando a ter que interpretar, a ter que estar entrando em contato com a linguagem, a interpretar coisas, enfim, isso estimula um tipo de raciocínio que vai lhe ajudar para todas as disciplinas. Então, eu acho que são algumas coisas que podem contribuir para fazer de um modo saudável, que é para você não ficar naquele enlouquecimento de dar conta de tudo se atropelando ao longo do processo, né? São considerações valiosíssimas, né, para esse período, até porque a gente está tratando de uma prova que é extremamente cansativa já em dias típicos, é uma prova que adoece, o Enem adoece, e ainda mais nos tempos que a gente está enfrentando, né? Então são dicas valiosíssimas, assim, na verdade, assim, considerações valiosíssimas para a gente já entender, né? E fazer também que os outros entendam, ou ajudar os outros a entenderem que eles são mais do que essa prova, né? Humanizar, como vocês disseram. Sim, com certeza. E eu acho que essa discussão é muito importante para nós, né? Tanto enquanto profissionais da área da educação, ou da saúde, ou afins, mas enquanto cidadão também, né? Porque educação é um direito humano básico. Eu acho que, enquanto sociedade, a gente deveria estar atenado a essas discussões, de um modo geral, né? Então, isso que a Eduarda falou, da importância do diálogo entre escola e os estudantes, eu acho que é algo que a sociedade como um todo deveria estar se preocupada em fazer, sabe? De qual não apenas esse rendimento do aluno, mas como está a saúde mental dele, como é que ele está enfrentando esse processo, né? E nem sempre a gente conta com isso. A gente está caminhando já para o final do nosso vídeo, aí a gente agradece muito vocês terem aceitado o nosso convite. Eu acho que foi uma discussão riquíssima, vocês nos deram um panorama, né, de enfrentamento, de qual é a situação da educação, o que a gente está enfrentando hoje, assim, dentro do que a gente sabe, dentro do que a gente pesquisa, e eu acho que são informações valiosas e importantes para quem a gente está falando, né, por meio desse vídeo, para quem as redes sociais ainda conseguem atingir, né, atingirem. Então, se vocês tiverem mais uma consideração... Eu queria agradecer, né, primeiro, acho que foi um debate muito rico, foi um prazer te conhecer, professora Linda, não tinha ouvido falar de ti, mas foi um prazer. Foi um prazer também te conhecer, Maurício Maria. Eu queria só falar aqui sobre que a plataforma do Cursinho ela está aberta para o público em geral, né? Antes era só para os alunos, mas não sei se alguém que vai fazer o Enem vai assistir o vídeo, mas acho que provavelmente quem quiser entrar na plataforma, né? Eu vou mandar o link para o Maurício depois. Também a gente está pensando em doar os livros, porque a gente tem 500 livros, então a gente quer, né, pegar algumas pessoas que estão necessitando de livro, a gente vai doar. Eu acho também interessantes as iniciativas, né, de vocês da área da psicologia dialogarem com a gente, né, os professores e tudo mais, porque, enfim, é importante construir essa comunidade, né. Eu acho esses debates assim muito ricos, porque, como a Maria disse, faz a gente ter um panorama de tudo, né, e faz a gente pensar o futuro, né, para além daqui. Então, eu acho importante como é que a gente vai trabalhar depois nas escolas, né? Como é que a gente vai levar esses debates? Como é que a gente vai levar a tecnologia? Como é que a gente vai levar a política para essa juventude, né? Que já faz muito, poder agora com essas ferramentas, conseguirem se emancipar, que eu acho que essa é a principal coisa, né? Se emancipar, eu acho que é a prioridade desses jovens. Então, eu queria agradecer, muito obrigado, né, pelo convite. Agora eu vou seguir o CAPS, né? Que acho muito legal, entrei no Instagram de vocês, tem várias coisas lá, e também vou ver os outros debates, mas muito obrigada. Eu queria também agradecer o convite do CAPS, parabenizar pela iniciativa, acho que é muito legal vocês estarem promovendo esses
esses eventos online. Eu acho que é interessante até para manter a comunidade ligada entre si e com os temas do momento, então eu acho que isso é bem legal. Adorei te conhecer, Eduarda, espero que seja o primeiro de outros encontros, quem sabe nascem parcerias desse encontro aqui. E aí eu queria também aproveitar só para falar, né, para quem não conhece, né, o nome do nosso projeto de extensão lá na Federal é Laboratório de Soluções Educacionais. A gente está também no Instagram e no Facebook, também, se alguém tiver interesse de seguir. E agora a gente tem um braço do laboratório, que é o projeto Roda Vida, que vai inaugurar assim que a universidade voltar, na verdade. Ele já está começando à distância, ele também já existe no Instagram e no Facebook, e ele vai ser justamente para trabalhar a saúde mental dos alunos de graduação da UFPA. Então, a gente espera poder dar esse suporte para vocês quando a gente estiver voltando. Então, é a nossa ideia estar trabalhando com vocês, mas não num formato de terapia, mas num formato de psicologia escolar. Então, quem tiver curiosidade, tiver interesse, pode procurar o projeto nas redes e aí se mantém em contato conosco. Muito obrigada de novo, meninos. A gente que agradece, professora. Todos os contatos, as referências, a gente vai colocar também junto com esse vídeo para facilitar o acesso à informação de quem estiver assistindo. E a gente que agradece. Foi um prazer ter essa discussão, essa conversa com vocês. Eu sei que, enfim, eu só tenho a agradecer a Aline, ela sabe quanto que ela é especial para mim. E foi um prazer também te conhecer, Eduarda. Passei a te admirar muito, acho que tu trouxe pontos muito pertinentes para essa discussão, que eu não conseguiria pensar sobre. Eu convido vocês a conhecerem o cursinho, né? A gente tem uns 120 alunos, e a gente tem alunos incríveis, assim, de todas as diversidades, alunos negros, LGBTs e tudo mais. E aí, acho que seria bem importante, né? A gente podia até levar esse debate aqui para eles, né? Já ir construindo uma geração e tudo mais. Eu acho importante fazer essa ponte. Legal. Eu quero. É isso. Obrigado, gente. Até mais, até próximas discussões. Beijo. Sim. Tchau.